Que bom, estamos de volta, lição número 3, fala sobre preparando-se para a mudança. A vida, esse é um jargão muito conhecido, é feita de mudanças. E há necessidade de convivermos com essas mudanças. Esse é o assunto da lição da Escola Sabatina desta semana. E eu dividi, como sempre tenho feito, para facilitar as coisas, em alguns tópicos. O primeiro tópico é a realidade das mudanças. Com o advento do pecado nesse mundo, as mudanças nem sempre refletiram coisas boas, né? Romanos 3:23 diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a morte, por exemplo, foi uma mudança que ocorreu drástica, terrível, no ciclo de vida, no ciclo da vida das pessoas. Então, as mudanças já começaram ocorrendo lá no início com Adão e Eva e foi passando. Mudanças ruins e também pode ter mudanças boas. Nem sempre as mudanças em si trazem só coisas ruins. Elas podem trazer emoções boas, elas podem trazer em si alegrias, mas carregam dor, tristeza e insegurança em muitos casos. Então é crucial que tenhamos uma armadura espiritual para enfrentar todas as alterações que a existência nos traz. Não importa se elas são inesperadas, como nós estudamos na lição da semana passada, ou se elas fazem parte do ciclo normal da vida. Nós precisamos estar preparados para o que virá. Isso é muito importante, tanto para aquilo que é visto, quanto para aquilo que nós não vemos. Então, aí entra uma questão. Por que como família, nós precisamos estudar a palavra de Deus, estudar bons livros na área de relacionamento? Por que como indivíduos precisamos ter a nossa vida devocional, ter momentos de oração, de comunhão com Deus, para que tenhamos a nossa fé e a nossa vida fortalecida, para que quando as mudanças porventura acontecerem, e elas irão acontecer, as boas e as ruins, nós saibamos enfrentá-las e não entremos em desespero. Essa é a questão. Então, o autor colocou algumas mudanças previstas. Eu separei. A primeira é a realidade das mudanças e o segundo bloco, em algarismo romano, que vai aparecer aí na sua tela, mudanças previstas. A primeira delas é o casamento, né? Uma das primeiras mudanças da vida é o casamento. Nós estamos tratando de família nesse trimestre, né? Gênesis 2:24 diz que o homem deve deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. O que é isto? É uma mudança. E os dois vão se tornar uma unidade, que é uma só carne. Uma unidade de vida, de propósitos, assim por diante. Então, por isso, a preparação para o casamento é muito importante. Agora, a gente tem que se preparar para essa mudança, que é o casamento, com antecipação. Infelizmente, as pessoas casam sem saber por que estão casando. Ou estão casando apenas por uma necessidade física, ou por uma necessidade econômica apenas. Algumas perguntas devem ser feitas antes da pessoa casar, né? Anotamos aqui algumas. A primeira é: ele ou ela é uma pessoa trabalhadora, esforçada? E aí o autor cita Provérbios 24:30-34, que fala do preguiçoso. Segundo, essa pessoa com quem eu vou me casar, eu vou passar por uma mudança agora. Alguns casam achando que a vida não muda, mas muda. Você tem algumas coisas que você agora vai fazer e algumas coisas que você vai deixar de fazer. Então, a segunda pergunta, quando alguém vai se casar, antes de se casar, deve ser assim: essa pessoa com quem eu vou me casar tem um temperamento difícil? O Provérbios fala lá, por exemplo, da mulher rixosa, mas pode ter homem rixoso também. Homem também é problemático. Terceiro ponto: nós compartilhamos das mesmas crenças? E aí vem o famoso texto que eu já citei, que é 2 Coríntios 6:14, do jugo com os infiéis. Quarta pergunta: o que minha família e os meus amigos pensam do meu futuro cônjuge? Ele é aceito na minha família? Eles gostam dele? Bom, pode ser que em alguma situação eles não gostem e eles estejam errados. Mas muitas vezes eles não gostam e eles estão certos. Então, há necessidade de se perguntar o porquê não gostam, qual é o problema que está acontecendo aí. E, por último, a pergunta 5, antes de se casar, antes de entrar na mudança drástica da vida, que é o casamento: estou confiando na fé ou estou confiando apenas nos meus sentimentos? Eu acho que vai dar certo e assim por diante. Mas eu tenho realmente fé? Né?
Um segundo tópico que o nosso autor colocou muito bem, de mudanças que a vida vai nos trazer. A primeira é o casamento, a segunda é velhice. Ou seja, nós vivemos num mundo em que cada vez mais o tempo de vida, a expectativa de vida das pessoas está crescendo. Não é diferente conosco, os cristãos. Então, o autor trabalhou um pouquinho sobre, e já que estamos falando de família, isso faz parte, a questão desta fase da vida que é temida por muitos. Aliás, eu esses dias estava fazendo uma leitura do Salmo 71, e eu percebi que o Salmo 71 é uma espécie de descrição da vida de um idoso e seus medos, seus temores. Davi estava, na verdade, se protegendo dos problemas que podem acompanhar a velhice. E quais são esses problemas que acompanham a velhice? Observe, primeiro deles, medo do abandono. Tanto é que o salmista, no Salmo 71, no verso 6, ele diz assim: desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe, eu sempre te louvarei. Então, o primeiro problema das pessoas idosas é o medo do abandono. Mas Davi cria que Deus nunca iria abandoná-lo. O segundo problema das pessoas idosas é o medo da perda das forças físicas. Davi faz um pedido para Deus no Salmo 71. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. 71, verso 9. Muito interessante isso aqui. Terceiro, Davi tinha medo de não conseguir cuidar de si mesmo. Ainda recentemente visitei no hospital uma pessoa idosa que simplesmente precisa de ter alguém com ela 24 horas do dia, porque ela não consegue cuidar de si mesma. Ou seja, o autor do Salmo escreve sobre os seus inimigos que falavam sobre sua incapacidade de movimentar-se em defesa própria. Salmo 71, verso 11. E ele então clama a Deus, diz: Senhor, não fique longe de mim, ó Deus, ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Apesar de suas limitações, este homem idoso retratado no Salmo 71, ele deposita sua confiança, deposita seu louvor e as suas esperanças em Deus. Bem, a velhice traz em si uma mudança drástica, mas podemos enfrentá-la com o auxílio do nosso Deus e preparando-se antecipadamente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente para podermos chegar a um bom termo na nossa vida. E por último, o autor coloca a morte como alguma coisa, como uma das mudanças, já que o tema desta semana é preparando-se para as mudanças. A morte, amigos, é o visitante mais indesejado. Nós não fomos criados para ela. No entanto, nas mudanças da vida, paradoxalmente, está a realidade da morte. Eclesiastes 9:5 diz que todos vão morrer. Então, diante da morte, nós, como cristãos, já sabemos quais são as nossas duas atitudes. A primeira é preparo. E preparamos-nos aceitando a Jesus como nosso Salvador e vivendo para Ele. E a segunda é confiança nas promessas de Deus, da volta de Jesus e da ressurreição. E então, eu terminaria a lição desta semana fazendo a você uma pergunta para você fazer com os seus alunos. Como aconselhar, como é que você pode ajudar uma pessoa que está vivendo momentos de ansiedade, com medo das mudanças da vida que vem por aí? A gente que tem grandes medos, vai se casar, vai mudar de cidade, vai mudar de trabalho, são mudanças e elas ficam ansiosas. Há outros que têm uma ansiedade ainda maior. Recentemente li de um ator famoso que suicidou-se quando descobriu que ele estava velho. Descobriu que ele não tinha a força e a vitalidade que lhe acompanharam durante toda a sua vida. Mas agora, com uma idade já avançada, ele não quis conviver com as suas limitações e suicidou-se. O cristão não pode ser assim. Ele tem que entregar a sua vida a Deus e saber conviver com as mudanças, porque essas mudanças também são passageiras. Logo o Senhor Deus interromperá os negócios e as atividades deste mundo e implantará aqui uma nova ordem de coisas, quando estaremos para sempre com Ele. Um abraço
A gente se encontra na semana que vem.